porque um acidente envolvendo um carro e uma moto. Olha, gente, foi ontem à noite, um carro e uma moto, adivinha? Aí a criança que estava ali na garupa da moto, 10 anos de idade, acabou sendo levada em estado grave, Michel. Conta pra gente, ela tá no hospital de trauma. Como é que tá a situação dessa criança? 10 anos de idade, na garupa da moto. Era o padrasto que estava com ela? Conta aí os detalhes, Michel. Pois é, Flávio, mais uma vez voltando aqui do Hospital de Trauma para atualizar sobre este acidente que aconteceu na BR-230, ali no acesso para o bairro do Cristo Redentor, próximo à PRF. Segundo informações, uma colisão envolvendo um carro e uma motocicleta. Na motocicleta vinha um rapaz e uma criança de apenas 10 anos na garupa. A informação é de que a criança estaria, inclusive, sem o uso do capacete, que aí teria causado a gravidade do impacto. Com a colisão, a criança foi arremessada por alguns metros, vindo a cair no chão. Já o condutor também caiu próximo, teve alguns ferimentos leves pelo corpo, veio aqui para o hospital, mas ele foi liberado. O caso grave é o da criança, que inclusive com a chegada do SAMU, teve que ser entubada rapidamente e foi socorrida às pressas aqui para o Hospital de Emergência e Trauma. Este acidente aconteceu na noite de ontem, um pouco depois das 20 horas. Você vai acompanhar agora o que disse o médico do SAMU que atendeu esta ocorrência. Acompanhe. Fomos acionados para uma ocorrência de uma colisão carro-moto, né? Na altura ali da PRF, na entrada da BR-230. Já encontramos ao solo, inconsciente, infelizmente com as pupilas midriáticas, sugestivo, um quadro sugestivo de traumatismo crânioencefálico grave, um TCE grave. Fizemos o nosso primeiro atendimento, realizamos intubação orotraqueal, protocolo de trauma com prancha rígida, cola cervical. Nós trouxemos para avaliação aqui no Hospital de Trauma. A equipe cirúrgica já está avaliando, né? Certamente necessitará de uma avaliação da neurocirurgia também. É uma situação bem delicada, enfim. Ela já chegou entubada aqui, né? Isso. Um sangramento, apresentava um sangramento na região occipital, aqui na região posterior da cabeça, né? Infelizmente é uma situação bem delicada, né? Pois é, rapaz, lamentável, né, esse acidente aí, infelizmente, aí que vitimou essa criança de apenas 10 anos, que segue internada aqui no Hospital de Trauma, ainda em estado grave, né, devido à forte pancada que ele recebeu na cabeça. A gente torce para que essa criança aí, ela possa sair desse estado e voltar para o seio familiar. Em relação ao motorista que se envolveu no acidente, o motorista do carro, ele permaneceu no local, prestou toda a assistência, inclusive também ligando para o SAMU para realizar todo o socorro. Eu volto com você. Obrigado, Michel. Duas coisas sobre esse caso. A primeira é o fato do motorista envolvido no acidente ter permanecido no local. É muito importante, atenção, eu sempre digo, a partir do momento que você se envolveu no acidente e permaneceu no local, mesmo que você esteja errado, o fato de você estar ali, de ter chamado o socorro, de ter socorrido, no caso aí uma criança de 10 anos, de certo modo atenua o agravante do acidente. Então, tudo bem, não estou dizendo que a pessoa não vai ter culpa, mas o fato da pessoa fugir, na pessoa que se envolve no acidente, bate numa moto e sai correndo com o carro, é muito pior. Outra coisa que é importante também, tá? O pessoal está me contando aqui, gente, a criança de 10 anos na garupa de uma moto sem capacete. Quando um adulto pega uma criança e coloca na garupa de uma moto sem capacete, ele tem todos os riscos em relação não é nem a criança, em relação ali ao carona. Quem está ali na garupa de uma moto é responsabilidade sempre do piloto, de quem está conduzindo o veículo. E ponto. Uma tremenda de uma irresponsabilidade colocar uma criança, 10 anos de idade, na garupa de uma moto, pegar a BR, porque foi no acesso ali para quem sai da BR-230 e entra ali para entrar em Magabeira para poder fazer aquele retorno. E aí, como é que faz? Ele vai ter culpa? Bom, alguém tem que ser responsabilizado. Não só em relação à colisão, à batida, o motorista do veículo também tem lá a sua parcela. A gente não sabe em que circunstância o acidente aconteceu, mas o fato de um adulto, pelo que a gente tem informação, parece que é o padrasto da menina
10 anos, não é? É o padrasto dela. Então, dentro desse contexto, o padrasto pega uma menina de 10 anos, coloca na garupa da moto e não tem capacete para a menina, pelo amor de Deus, isso aí não pode acontecer. Tem que ter responsabilidade. Tudo que acontece com garupa é responsabilidade do condutor. Isso aí não tem como fugir. A gente vai acompanhar o fato, a gente durante toda a semana vai trazer a atualização desse caso e a gente espera. Vamos agora, vou até fazer um convite a você, vamos fazer aqui uma corrente de energias muito positivas para que essa criança saia dessa situação o quanto antes. A gente sabe que criança tem proteção divina, criança é bênção de Deus e a gente vai contar mesmo com essa corrente de oração. Seja você também mais um para que a gente possa torcer para que essa menina de 10 anos, vítima de um padrasto irresponsável, porque eu não posso tirar a culpa dele, ele foi irresponsável de pegar a BR com uma criança de 10 anos sem capacete na garupa. Isso é inaceitável, não pode acontecer. Tá aí, ó, correu o risco, assumiu o risco e a criança agora tem estado grave. A gente vai trazer com muita fé em Deus a notícia durante a próxima semana de que essa criança se recuperou e vai sair muito bem dessa história. Olha